E pronto, estamos aqui para mais um encontro. Se eu não me engano, se eu não errei na conta, é o 26º encontro, né? O nosso 20º encontro semanal. E vamos aqui falar sobre... o Luiz, né, Luiz? Quem vai fazer? A Lu vai fazer a abertura. Eu estou um pouco confuso aqui. Vocês estão do meu lado aqui, eu falei, quem que vai fazer a abertura agora? Vai lá, Lu, vamos lá fazer a abertura. Tudo bem, Vera? Vamos lá, então. Então, vamos nos tranquilizando e pedindo ao nosso Jesus, nosso amigo, que aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome, com o objetivo de estudarmos e refletirmos sobre teus ensinamentos. Abençoa-nos, Jesus, o nosso propósito. Acalma os nossos corações e os nossos pensamentos, para que possamos permanecer equilibrados. Fortaleça nossos espíritos, para que as nossas lutas sejam edificantes. Que a tua misericórdia, irmão querido, amado, alcance a todos nós, que seja em teu nome e dos espíritos que conduzem esse grupo de estudo. E agradecemos a Deus a realização de mais este momento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Aí vendo a Vera, vamos ter aula, a Vera chegou, muito bom. Vendo aqui a Liliane também, tudo bem, Liliane? Seja bem-vinda. E a Tatiane, gente, olha aí a Tatiane, tudo bem, Tatiane? Olha aí, muito bom, gente, ver vocês, isso é ótimo. A Márcia Zini também está entrando agora, caminhando, está andando na esteira, imagino. Espera aí que eu vou colocar aqui nossa apresentação e já vamos iniciar aqui, que hoje temos muitas coisinhas para falar, muitos assuntos divertidíssimos para nós tratarmos também. Deixa eu só botar aqui o meu... Isso, vamos diminuir isso aqui. Muito bom. Então, só para falar aqui o que nós temos lá no nosso... nós não estamos mais fazendo a transmissão ao vivo, estamos aí com um probleminha no link com o YouTube, então, mas depois esse nosso encontro é colocado lá. Então, como vocês podem ver lá, a aula passada já foi nesse sistema, o Cristo Consolador, e está sendo bom porque na hora que vocês ficam lá fazendo a dinâmica, eu estou conseguindo cortar. Então, por isso que deu 44, mas vocês sabem que normalmente nós estamos nos reunindo aqui por 1 hora. Tem a exposição que está lá, que eu fiz na sexta-feira, não guardar o ódio no freezer, em cima também de uma frase do Papa, para não levar o ódio para o caixão. Mas como nós somos espíritas, sabemos que se ficasse no caixão estava ótimo o ódio, mas ele nos acompanha no mundo espiritual, então como que nós podemos trabalhar sobre isso? E hoje coloquei lá mais um podcast, Como Escolher uma Bíblia, entrevistando um dos tradutores da Bíblia Pastoral, e ele contando um pouquinho como é que é esse processo das Bíblias, das dificuldades de tradução, como escolher uma boa Bíblia, a gente fala de alguns exemplares, e principalmente é o seguinte, quer dizer, como é que nós estudamos uma Bíblia, que tipo de informação nós precisamos ter na hora que nós temos, que chave de compreensão nós temos que ter em relação à Bíblia. Então, nós temos que olhar a Bíblia como? Olhando pelo amor, né, pela fraternidade, pelo entendimento, e não pelo ódio, pela violência, pela intolerância. E esse é um jeito errado de você olhar e entender os ensinos da Bíblia, em especial o Novo Testamento. Então, fica aqui a sugestão para vocês desse material que está lá no nosso canal no YouTube, O Espírito do Evangelho. Bem, vamos aqui para a nossa aulinha. E a nossa aula é o capítulo 5, Felizes os Aflitos, ou como está lá no Evangelho, eu não coloquei Bem-aventurados os Aflitos, porque não cabia aqui no alto, ia ficar meio apertadinho, então eu deixei Felizes os Aflitos, que é do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos utilizar no encontro de hoje esses livros, que é, obviamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro A Vivência no Evangelho segundo o Espiritismo, e vou utilizar também um pouquinho aqui, um trechinho das aulas 11 e 12, que fala sobre as bem-aventuranças, que está nesse curso de aprendizes do Evangelho no primeiro ano, lá da área da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, essa é a nossa bibliografia, pelo menos assim, a principal que nós vamos utilizar no dia de hoje. E nós vamos começar justamente falando sobre o Sermão da Montanha. Não vai ser vale a pena ver de novo, porque faz mais ou menos 1 ano que nós lá, quando estávamos encarnados no Centro Espírita, vimos com muito detalhe o Sermão da Montanha, sabemos que é um dos discursos mais importantes de Jesus,
sempre tem aquela frase famosa de Gandhi, que se perdesse todos os livros religiosos do mundo, mas se tivesse ficado aí só o Sermão da Montanha, já estava de bom tamanho para nós, não teríamos perdido nada. Então, tem o Sermão da Montanha. Mas é no Sermão da Montanha que Kardec vai basear boa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, muito das lições e tudo mais vão ser tiradas do Sermão da Montanha, e alguns capítulos saem especificamente das bem-aventuranças, que é um dos trechos mais lidos e conhecidos de todo o Novo Testamento. Aquela introdução que Jesus faz logo no começo, antes de ele começar a fazer todas as outras orientações que vão passar pelos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Então, e como vocês sabem também, ele é um dos principais discursos de Jesus, também lá no Evangelho de Mateus. São 5 discursos que tem no Evangelho de Mateus, e esse é um deles, e é o mais importante. Essa introdução ela ficou conhecida como bem-aventuranças, devido à repetição constante. Tem uma palavrinha grega chamada makarioi, cujo significado pode ser benditos, felizes ou bem-aventurados. Então, muitas traduções vão utilizar felizes ou bem-aventurados. Kardec usa bem-aventurados, mas também vocês vão encontrar, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, vocês vão encontrar como felizes, os pobres em espírito e tal. Tá? A outra coisa que eu acho que é interessante nós falarmos é que Mateus ele abre o Sermão da Montanha dizendo o seguinte, que vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Então, por que um monte ou uma montanha? Né? Por que há essa necessidade de você falar essa questão? Então, uma das explicações que os estudiosos dão e tudo mais mostra que isso é uma questão muito simbólica. Seria uma referência a Moisés, que subia ao Monte Sinai para comunicar-se com Deus, tendo recebido ali as tábuas da lei. Ou também ela tem um lado também simbólico, mostrando o seguinte, é uma ligação com o plano espiritual maior. É um lugar da oração, do encontro com Deus, da sua relação da sua revelação à humanidade, de contato com a alta espiritualidade. Então, toda vez que tem uma montanha, né, fala-se alguma coisa de uma montanha no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, é uma referência simbólica que o autor do texto está querendo mostrar. Olha, ele está se conectando com a alta espiritualidade, ou ele está trazendo para nós uma revelação da alta espiritualidade. Tanto que, se nós pegarmos não só os 10 mandamentos, como está falado aqui, né, de Moisés, Moisés morre aonde? No Monte Nebo. Monte Nebo, ele morre lá. Então, ele morre num lugar alto, num lugar que ele está próximo do céu, vamos chamar assim. Então, tem essa questão. Jesus faz a transfiguração, consta aí na tradição, que teria sido no Monte Tabor. Então, ele faz aquela transfiguração, vê lá Moisés, o espírito de Moisés, vê o espírito de Elias, tudo isso também num alto, né? numa conexão com a alta espiritualidade. Então, tudo isso tem um caráter simbólico, então por isso que Jesus, então, vai passar uma série de revelações, Mateus tenta passar isso, mostrando que ele estava lá no alto de uma montanha, dando esta informação. Obviamente, nós não sabemos o local onde Jesus falou isso, mas a igreja ela entende que, de repente, pode ser, padronizou que essa aqui seria a Igreja das Bem-aventuranças, esse monte aqui seria o Monte das Bem-aventuranças, que lá atrás está o Mar da Galileia. É um lugar simbólico, assim, fictício, vamos chamar assim, mas ficou com a tradição que seria aí o lugar. Então, tecnicamente, se vocês quiserem ter uma ideia de onde Jesus poderia ter falado isso, fica aqui essa possibilidade determinada aí pela Igreja Católica. Mas não tem nenhuma prova que tenha sido aí mesmo, mas, de qualquer forma, uma imagem meio bonita, principalmente com o Mar da Galileia. Bem, vamos recordar aqui um pouquinho as 8 bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os pobres em ou no espírito, tá? Vocês vão ver, nós vamos ter uma outra aula, se não me engano, acho que é o capítulo 7, que Kardec vai colocar pobres de espírito. E é a tradução antiga que ele utilizava. Hoje, qualquer Bíblia que vocês pegarem aí, Jerusalém, Pastoral, tudo mais, eles vão usar pobres em ou pobre no espírito, e aí porque deles é o reino dos céus. Nesse capítulo especificamente, que nós estamos vendo, que é o capítulo 5, tem aqui o bem-aventurados os aflitos, ou em alguns lugares tem os que choram, ou em outros também, enlutados. Isso é mais raro, mas muitos dizem que justamente a palavra
que designaria, o que Jesus estava querendo falar era para os enlutados, tá? Mas tudo bem, é só uma informação aqui para vocês saberem e esquecerem logo, só para vocês não falarem assim, puxa, alguém falou isso algum dia na vida, mas então é isso aqui. Porque serão consolados. E tanto tem essa questão do luto, que depois Kardec vai utilizar vai publicar nesse mesmo capítulo, dois textos das instruções dos espíritos falando sobre o luto. Então, bem-aventurados os aflitos, ou os que choram, ou enlutados, porque serão consolados. E aí tem já uma interpretação aqui, que a Vera vai falar com mais propriedade daqui a pouquinho, que é a ideia de você, né, que o sofrimento tem aí uma questão, é um consolo para nossas dores, sabendo que nós vamos passar por uma série de circunstâncias difíceis, mas é para a nossa elevação espiritual. Então, isso só para nós termos aqui uma ideia do porquê que Jesus está tentando falar isso, já que Kardec, você se lembra da aula passada, Kardec diz que o Espiritismo nos traz aqui o quê? Um novo olhar, uma chave de compreensão dos ensinos de Jesus. Aí depois vem bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí alguns de vocês podem me perguntar assim, mas Antônio, na Bíblia de Jerusalém, essa daí seria o segundo item. Sim, eu não sei por que eles colocam bem-aventurados os mansos como o segundo. Não sei, é o único lugar que tem isso, é a Bíblia de Jerusalém, pelo menos o que eu saiba. Todas as outras referências que eu vi, sempre é a terceira. Mas a Bíblia de Jerusalém, e eles não explicam por quê, coloca como segundo. Mas isso também não altera o conjunto da obra, tá certo? Mas só para vocês saberem. Aí vem a quarta bem-aventurança, que também está nesse capítulo que nós estamos estudando, que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E aqui naquele livrinho da Federação Espírita de São Paulo, eles colocam muito assim, que são as pessoas que, puxa, estão insatisfeitos com a estrutura social, com a desigualdade social, com essa questão da miséria, com as questões de injustiças que nós estamos vendo. Então, é essa a ideia quando ele fala assim, tem fome e sede de justiça. Eu gostaria de viver num mundo melhor, gostaríamos, né? São esses que um dia espero que isso aconteça, né? Que não se vê florestas pegando fogo, um descaso aí com o meio ambiente, enfim. Esses são os que têm fome e sede de justiça. Então, lá na Federação Espírita, naquele livrinho que eu mostrei para vocês na bibliografia, eles dão muito essa questão de você ter essa insatisfação com essas coisas erradas que nós vemos totalmente. E vamos ser saciados quando houver o quê? Um respeito mútuo, uma tolerância, uma compreensão, uma resignação, provavelmente quando nós chegarmos aí num planeta de regeneração. Aí depois a quinta é bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Tudo isso nós vamos ver ao longo dos próximos capítulos, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E o último, oitavo, que também está nesse capítulo 5º, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui fica aparecendo o seguinte, poxa, como assim, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. O que tem a ver isso com esse contexto, todos os aflitos e tal? A pessoa está sendo perseguida lá pela Lava Jato, isso quer dizer que ela é deles o reino do céu, sabe? Essas coisas fica aparecendo. Mas não é, porque aqui a grande questão é a palavra justiça. Não está se falando de justiça, a justiça dos homens, mas do homem justo, do homem bom, do homem que está lá, tem questão do amor no coração, quer fazer boas atitudes e tudo mais. E essas pessoas, historicamente, ao longo da história da humanidade, são pessoas que eventualmente são perseguidas, e com certeza muitas delas são. E você pode procurar Gandhi, pode procurar Martin Luther King, até mesmo Jesus, né? Ou aqui, recentemente a gente viu aí, não sei se vocês viram no noticiário, tem aí o padre Júlio Lancelotti, que cuida aí dos moradores de rua, está sendo lá ameaçado e tudo mais. São pessoas que, né, tentam fazer algo positivo, bom, mas que sofrem pelas pessoas que, de repente, veem aquilo como uma ameaça, um perigo, desequilibra toda aquela situação, até, às vezes pode ser até por inveja, uma série de questões. E esses são o quê? Perseguidos. Né? Então, são pessoas que são perseguidas. Por isso que a oitava bem-aventurança é para essas pessoas que são justas, as pessoas que têm aí um amor no coração, têm boas atitudes, trabalham no bem. Bem, aí tem um papo aqui meio cabeção, mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho. Eu não gosto muito dessa correlação do grego, eu já falei isso para vocês aqui, do grego com o hebraico. Não gosto, não acho isso muito produtivo, mas aqui tem uma questão que eu acho que é bacana nós refletirmos, porque já vimos lá que felizes, bem-aventurados, vem lá do Macarioi, né?
Agora, se Jesus tivesse falado alguma palavra, pode ser que seja Ashrei, eu não sei pronunciar aqui no hebraico, é lamentável. Então, é essa palavra que vocês estão vendo aqui, Ashrei, que significa o quê? Felicitação, tá? Perfeito. Então, o sujeito vai lá, fala, dessa palavra encaixa. Mas ela é, ao mesmo tempo, uma forma imperativa, diz lá os tradutores, do verbo caminhar, seguir em frente, avançar, pôr-se em marcha. E isso eu gosto, porque, olha, se vocês pegarem, por exemplo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, e nós trocarmos aqui o bem-aventurados, seria algo assim, em marcha os aflitos, porque eles serão consolados. Então, ele é mais forte, é como se Jesus estivesse nos dando aqui uma injeção de ânimo, né, nessa nossa caminhada. Então, Jesus vai pedir o quê? Para que nós não desanimemos diante de todas essas questões que ele vai colocando lá, para nós não jogarmos a toalha, perseverarmos, né? Que nos coloquemos em marcha para alcançar o tal do reino dos céus, que simbolicamente ele é aí a vida plena aqui na Terra, né? Estamos também pensar aqui na nossa atividade aqui na Terra, e também na nossa elevação espiritual, mas para isso nós precisamos estar o quê? Em marcha. Precisamos perseverar, não podemos desanimar. Brigar aqui para a nossa reforma interior, brigar para nós termos aqui pessoas melhores e tentar ajudar também as outras questões que estão ao nosso redor, irmãos que de repente estão passando aí por necessidades, situações de injustiça, tudo mais. Algo que nós possamos fazer nessa luta, não nos abatermos apesar de pensarmos que estamos vivendo aqui numa treva sem fim. Então, por isso que Jesus reforça todo o ensinamento dele, ao concluir as consequências de seguir nesse caminho proposto, na última bem-aventurança, que muitos não consideram uma bem-aventurança, porque na verdade é uma conclusão, mas uma conclusão muito significativa, porque ele fala o seguinte: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Olha só que interessante, quer dizer, toda a dificuldade que nós vamos enfrentar ao seguir esses ensinos de Jesus, que muitas vezes é até um conflito interno nosso mesmo. A reforma interior, se nós fizermos assim, de uma forma correta, vai doer, vai ser algo que vai chegar para nós e eu falar, nossa senhora, porque eu era feliz e não sabia, quer dizer, deixa eu voltar como eu era antes, porque realmente é uma dificuldade. E seguir nesse caminho com outras pessoas que não estão nessa mesma caminhada, também é uma dificuldade muito forte e às vezes desanima. Então, por isso que ele fala, olha, fiquem contentes, apesar de todas essas situações, apesar de todas essas dificuldades, se nós perseverarmos, puxa, fiquem contentes e alegres, porque será grande a vossa recompensa no céu. Ou seja, nós vamos conseguir conquistar o quê? A nossa elevação espiritual, vamos conseguir ser espíritos melhores, vamos poder aproveitar melhor a nossa encarnação e, quando chegarmos ao plano espiritual, ou até mesmo aqui, né, quer dizer, nós vamos ter essa nossa ideia da vida plena, que nós até mencionamos agora há pouco. Tudo isso é graças a esse esforço que nós vamos fazer, seguindo muitas vezes todos esses ensinamentos contidos aí no Evangelho. Beleza, gente? Então, e nós invertemos um pouquinho aqui a nossa apresentação, porque como Kardec sempre abre primeiro com os versículos, então agora nós também vamos optar por esse caminho, vamos falar primeiro dos versículos, depois seguimos aqui para a parte espírita do Evangelho, que é o que a Vera agora vai nos apresentar. Certo, Vera? Está aí a posse, microfone ligado? Vamos ver se a Verinha está atenta aí. Pronto, já. Pronto! Ligadíssima agora. Olá, gente. Boa tarde a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre entre nós. É sempre um prazer estar com vocês para a gente poder falar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. Quando a gente lê Bem-aventurados os aflitos, parece até uma incoerência quando a gente escuta, né? Porque é difícil imaginarmos que só seremos bem-aventurados se formos aflitos. Um pouco de incoerência nisso. Então, é assim, quem são, né, os aflitos? Jesus nos trouxe essas bem-aventuranças que o Antônio enumerou agora para nós, com o propósito de nos explicar por que nós viemos aqui encarnados. Qual era o objetivo de virmos aqui para vivermos com tantas situações complicadas e de difícil entendimento para nós? Porque é uma luta a gente compreender não só o nosso sofrimento, mas o sofrimento de nosso irmão.
Precisamos primeiro entender perfeitamente e não esquecer que nós estamos num planeta de provas e expiações. O que significa que, por incrível que possa parecer, nós pedimos para estarmos aqui, para passarmos por nossas provas. Tenham certeza, no plano reencarnatório nós estávamos lá pedindo as nossas provas e às vezes até as expiações. Quando nós estamos num plano espiritual, na nossa pátria espiritual, nossas consciências são mais amplas e com isso a gente consegue perceber o que realmente vale a pena para que a gente caminhe. Então, tudo foi solicitado por nós. E o que isso quer dizer? Vocês já devem ter ouvido de alguém, eu vou repetir, porque é uma compreensão interessante. Aqui nas nossas escolas, na Terra, a gente estuda e faz uma prova para mostrar que aprendemos. Para o plano espiritual é exatamente o contrário. A gente vem fazer as provas para sabermos se realmente aprendemos tudo aquilo que a gente precisava. As provas são as únicas situações com quais nós podemos evoluir. Quase sempre envolvem sacrifícios, coisas que não são fáceis, mas são de utilidade inquestionável na nossa caminhada evolutiva, como espíritos imortais. Nós temos um longo caminho e que o nosso objetivo é alcançar a felicidade plena, que está lá na frente. Então, esse sofrimento é remédio. E quanto mais esse remédio é amargo, mais intenso, aliás, esse remédio é cada vez mais amargo, comparando com a intensidade daquilo que foi o nosso erro. Quanto maior é o erro, mais amargo o remédio. E somente assim ele será curado. Por isso, os aflitos que Jesus se referia são aqueles que reconhecem em suas aflições e os problemas e sabem que esses sofrimentos são oportunidades para crescerem e evoluírem. São os que reconhecem que o caminho traçado é o que importa. Aprendermos a utilidade dos sofrimentos que passamos e termos consciência de todas as nossas ações e o porquê das ações, conseguimos usar a razão muito mais do que. Então, na hora que a gente compreende, aceita e tem consciência, nós temos razão, porque na emoção nem sempre nós conseguimos entender. Quando a gente entende, a gente sabe que não é vítima na vida e seguimos em frente com mais coragem e mais confiança. Ó céus, ó vida, ó azar. Eu não sei se todas dessa sala se lembram, mas é muito significativo na nossa época esse desenho, né? E é claro que nós sofremos, mas quando a gente sabe da justiça divina e a compreensão das aflições, os seus porquês, é assim que nós vamos nos tornar os aflitos a que Jesus se referia quando ele fala nessa bem-aventurança. Nós temos um hábito de murmurar, a gente murmura o tempo todo, nós reclamamos muito da vida, muito por coisas pequenas, por coisas grandes, não aceitando e não percebendo a importância de tudo pelo que passamos. É necessário que nos perseveremos, e isso o Antônio afirmou várias vezes no comecinho da aula, perseverança no caminho do bem, sem preguiça, porque a preguiça muitas vezes nos agarra, a gente deixa ela envolver as nossas vidas. Tem uma professora que diz que tem gente que é
porque é tão preguiçosa que nem fala a palavra inteira, preguiça, usa só o pré, né? Então a gente precisa estar muito ligado, porque é muito fácil a gente se acomodar na zona de conforto e ficar, ó céus, ó vida, ó azar. Nós queremos que o mundo seja um lugar feliz, mas nós não nos damos conta que é o nosso movimento, cada um de nós é que permitiria que isso acontecesse. Não são os outros, não é o governo, não são os políticos, não são os pais. Nós, cada um de nós, podemos fazer isso. Nós precisamos repensar sempre os nossos, fazer um exame, reavaliar, mas é fundamental que não cultivemos culpa pelo que nós fizemos. Cadê a Vera? Tanto quanto remorso. Oi? É que sumiu aqui, você sumiu um É. pouco aqui. Estava falando da parte da culpa nem remorso. Aí sumiu você. Isso, Isso. tá. Nem culpa, nem remorso. Porque eles podem nos paralisar. Ele vai nos paralisar numa situação e a gente não vai conseguir seguir em frente. O remorso e a culpa acaba trazendo para nós mesmos sentimentos nada produtivos. A gente começa a ter ódio, raiva, alguma coisa. O que nós devemos é aprender, perceber que algo não foi legal, seguirmos em frente. Com todas essas reflexões, olha que linda imagem da nossa Terra, do nosso lindo planeta. E a felicidade não é deste mundo. Nós podemos entender essa afirmação. Nós não encontramos aqui nesse mundo um homem completamente feliz. Isso faz sentido, pois estamos num planeta de provas e expiações. Por isso que a gente sempre relembra isso, sempre. Como você pode ser feliz num planeta que tem essa classificação? Todos estamos aqui encarnados num processo de evolução e aprendizado constante. E com isso, procurando a verdade, ser plenos em nós mesmos. O caminho para isso é a aprendizagem das leis divinas e colocá-las no nosso dia a dia. Classificando a Terra como planeta de provas e expiações, pode ir o próximo, Antônio. Tô tentando. Tá ótimo. Tá ótimo. Um dia eu vou conseguir, viu? Ok. Eu estou vivendo um Então, momento de vamos prova e lá. expiação agora aqui. Vamos lá. Ok. Classificando a Terra como um planeta de provas e expiações, é forçoso admitir que muitos outros mundos existem aonde o progresso nos fará chegar. Não significa que a Terra vai permanecer sempre nesse nível e nessa classificação como uma penitenciária, de forma definitiva. Não. Como diz ela vai evoluir. E como diz no Evangelho o espírito de François-Nicolas Madeleine, um cardeal em Paris de 1863, toda a evolução, todo o progresso que estamos alcançando levará um dia nosso planeta também evoluir e se tornar um mundo de outras classificações, assim como nós, os planetas também progridem. Olha a nossa responsabilidade. E ele ainda diz no final de sua mensagem que nos coloquemos em direção ao alvo grandioso de preparar as futuras gerações aonde a palavra felicidade não seja uma palavra vã. 1863. Ok? Vamos pensar bem nisso. Faz muito tempo e nós precisamos continuar pensando nisso. Semana passada, nas discussões em grupos que nós colocamos aqui na aula, algumas palavras importantes, muito importantes,
foram colocadas por vocês para que nós nos lembremos sempre. Vamos ler esse trecho do slide que é interessante. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações, e depende de cada um a modificação do planeta e a nossa modificação pessoal. O que vocês falaram a semana passada? E que a gente tem que refalar e repensar e estar sempre na nossa agenda do dia. Vocês falaram assim: Deus é justo e generoso, que cada um de nós será medido por uma régua diferente. Ou seja, somos individuais e cada um tem o seu caminho e o seu tempo. Vocês falaram da importância do discernimento, falaram da necessidade de aceitar a diversidade, a razão das coisas, entender que viemos por um motivo e não devemos prejudicar os outros, que já é um caminho enorme. E usaram duas palavras bastante importantes, serenidade e sabedoria. E que a felicidade é um objetivo de vida futura, é o tal do alvo, nós estamos sempre ligados no alvo. Então, que nós saibamos viver para sabermos ser os aflitos de Jesus, que serão Recompensados. Isso aí, recompensados grandemente. Legal. Muito bom. Vamos ver agora se funciona aqui esse slide. Eu não sei por quê, gente. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Agora funcionou. Eu tenho que dar pancada aqui no computador. Vamos lá para o nosso momento. Até aproveitando como gancho que a Vera falou aqui de algumas frases que foram colocadas lá nos grupos que ela participou. Vamos agora fazer uma reflexão sobre alguns temas desse capítulo. E a questão que eu estou colocando para vocês, óbvio, é o tema do capítulo, que é esse, mas nós vamos fazer uma leitura, e eu espero que todos vocês estejam aí com o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme eu pedi, porque nós vamos fazer o seguinte: o grupo 1 vai analisar o item 12, motivos de resignação. Eu vou explicar no final, tá? O que vocês vão fazer. O grupo 2, o item 18, o bem e o mal sofrer. E o grupo 3 é o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Boa esse título deles aqui. Então, cada um de vocês, o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, vocês vão, quando vocês estiverem nesses grupos, vocês vão conversar um pouquinho sobre cada um desses itens específicos de cada grupo. E depois vocês vão voltar aqui para a sala e falar: puxa, olha, desse texto do motivo de resignação, nós gostamos muito dessa frase ou desse pensamento. Isso pode ser uma alternativa, tudo bem? A outra, de repente, se quiser fazer um resumo, mas eu acho que talvez o resumo não dê tanto tempo, apesar que nós vamos ter aí uns 15 minutinhos aí para vocês conversarem sobre isso, tá? Então, vocês podem escolher uma frase que vocês acham que sintetiza bem o texto, tanto aí para o item 12, o item 18 ou o item 22, perfeito? Então, motivos de resignação, o bem e mal sofrer, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou, se vocês quiserem, um rápido resumo desses itens aí, tá legal? Mas uma frase já está resolvendo. O importante é vocês debaterem isso e trazerem para a nossa reflexão daqui a pouquinho. Eu vou passar para vocês, depois na caixa de mensagem, eu passo novamente esses itens para vocês não ficarem aí perdidos. Puxa, estou no grupo 2, qual é o nosso o tema? Então, vocês vão receber, assim que vocês estiverem nas salas, vocês vão receber isso. Alguém tem alguma dúvida antes que eu remeta vocês aqui para o espaço sideral? Ninguém? Ok. Então, eu vou colocar 3 salas. Os expositores, se quiserem participar, tudo bem. Se não quiserem, também não tem problema. Só evitem a mão de gato, deixem os alunos aqui, nossos coleguinhas, se engalfinharem nas salas, tá bom? Então, vamos lá, vou criar as salas. Estou abrindo todas as salas a partir deste momento. Estamos retomando e eu vou abrir aqui a tela
para que nós possamos, então, ver o que os grupos, simpáticos grupos, bolaram aqui para a apresentação. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Aqui. Ok, grupo 1. Quem vai falar no grupo 1, hein? Quem será o ser de luz que vai nos dar a honra de falar sobre o item 12, motivos de resignação? Quem vai falar? Acho que fiquei eu. Aide, grande Aide. Vamos lá, Aide. E uma ligação na hora, assim, sabe? Aquela coisa. Vai lá, Aide, tá certo. Vamos lá. Bem, pelo que foi discutido aqui, nós falamos um monte de coisa, né? Que bom, mas, assim, fico feliz. Retomando um pouco o que a Vera falou, quando a gente vem para essa encarnação, a gente já está carregando toda uma carga das outras encarnações que a gente passou. Então, a gente escolhe vir para cá para cumprir uma missão, certo? Quando a gente tem esse entendimento de que a gente, como espírita, né, aceita essas reencarnações, e a gente tem esse entendimento que a gente vem para cá para cumprir uma missão, e que tudo que acontece com a gente, nós somos responsáveis para dar sequência nisso, a gente pode escolher dois caminhos. A gente escolhe o caminho de fazer a coisa para o bem ou para o mal, né? E a gente aceita esses desafios para poder evoluir cada vez mais. Então, o que a gente deveria fazer como resignação é aceitar que a gente precisa melhorar e achar formas de superar essas provas que a gente tem aqui, dentro das nossas possibilidades e do nosso tempo. Não ficar pensando só que nós vamos levar lá para frente, que a gente vai virar anjinho, entre aspas, né? Mas agora, no tempo que nós temos agora, com as ferramentas que a gente tem agora. Então, resignação é aceitar que a gente tem que fazer algumas tarefas, cumprir algumas tarefas aqui, não ficar reclamando e seguir adiante, tentar fazer da melhor maneira possível para não adquirir mais dívidas para frente. Acho que é isso. Então, isso é importante. Não ter novas dívidas já é um lucro, né? Já estamos bem. E isso que você falou também do tempo, de cada um de nós ter aquele nosso tempo, nosso caminhar. Isso é importante também. Se a gente quer falar, tem que se resignar com tudo. Mas peraí, às vezes é meio difícil e tal. Cada um tem seu momento de compreensão, seu momento de consciência, que a Vera, inclusive, falou, né? E eu escolhi aqui esse trecho, esse item 12, que ele fala o seguinte, Kardec fala, né? Se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que é isso que a Aide falou, né? Que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar. Então, a ideia, o grupo aí, né, o grupo 1, foi perfeito. Quer dizer, quanto mais a gente conseguir não ter novos débitos, é legal. E isso passa pela resignação e não ficar naquele sofrimento da nossa imagem lá da hiena, né? Ó céus, ó dor, ó vida. Porque isso só piora a nossa situação e nós não vamos conseguir aproveitar aquela situação difícil que nós estamos passando. Muito legal, o grupo 1. Aide, obrigado, viu? Vamos agora para o grupo 2, bem e mal sofrer. Esse daqui, quem é que vai falar? Quem é o ser de luz que vai falar? Antônio, eu vou começar a falar e vamos fazer uma dupla, eu e a Tatiane. Praticamente vai ser um jogral aqui. Legal, vamos lá. Não, na verdade, não deixa também de ser, né, a resignação, porque assim, já que você tem que sofrer, então vamos sofrer bem, né? Então, porque sofrer já é ruim, agora sofrer mal é pior ainda, né? É pior ainda. Então, assim, o último parágrafo da leitura, ele resume, né? O bem-aventurado aos aflitos, porque serão os que têm a oportunidade de provar a sua fé, sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra. E após o trabalho virá o repouso, né? E uma frase que a gente também achou muito interessante foi que a prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só.
é necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Então, agora a Tatiane vai complementar. Legal. Vamos lá, Tatiana. Sim, vamos lá. Cheguei hoje, já quero Dá participar. certo, mas é assim que tem que ser. Tem que ser assim, com fome, tem que vir com fome. Né? Vamos lá. A gente conversou sobre fé e nós chegamos à conclusão do seguinte. A gente faz, né, as nossas preces, a gente acredita em Deus, a gente ama Deus, confia e entrega para Ele. Só que a gente tem que ter em mente que muitas vezes aquela resposta que Deus vai dar àquela situação não é exatamente a resposta que a gente queria. Então aí é que está o momento da gente saber o que é fé de verdade. Fé de verdade é gostar de Deus por causa de quem Ele é e não por causa daquilo que Ele faz. Porque muitas vezes Ele vai dar aquilo que é necessário e não aquilo que a gente queria. Essas coisas não são exatamente iguais, muitas vezes. Deus dá a oportunidade da gente evoluir, de fortalecer a fé, de melhorar a nossa vida naquele todo. E isso não quer dizer que aquela resposta, né, que não foi exatamente aquilo que a gente queria, isso não quer dizer que a gente está abandonado. Deus está dando a ferramenta que a gente precisa naquele momento para evoluir. Mesmo que essa resposta não seja exatamente aquilo que a gente queria. Então, Deus, Ele é bom, Ele é justo, é misericordioso e vai dar aquilo que a gente precisa naquele momento. Isso é fé. É aquele amor que a gente tem por Deus independente da resposta. É isso que a gente tem que buscar. Legal. Essa questão da oração ela é importante porque ela nos dá... Sim, o plano espiritual não vai fazer por nós, né? Não vai passar pelo sofrimento que nós temos que passar, mas vai nos dar o quê? Coragem, sustentação, força, vai nos dar um bom ânimo para nós passarmos por aquela situação. Então, isso eu acho que é muito importante. E essa questão que você falou, que às vezes a gente gostaria que acontecesse algo na nossa vida, ou que alguma coisa mudasse, e não acontece. E é normal, porque quando nós éramos menores, eu não sei quanto a vocês, mas eu odiava ir para a escola, né? E meus pais me empurravam para ir para a escola. E eu não entendia por que eu não podia ficar vendo lá os meus desenhos animados do Hard, Haha e tudo mais, e eu tinha que ir para a escola. Não tinha sentido para mim isso. Mas naquele momento, quer dizer, os meus pais sabiam, quer dizer, você tem que ir para a escola, né? Vai lá estudar, porque senão você não vai conseguir nada mais para frente. E é um pouco, fazendo essa analogia meio torta, mas eu acho que é didático, quer dizer, muitas vezes nós não entendemos por que temos que passar por determinadas situações, mas nós temos que ter aí essa ideia, esse entendimento de que há uma justiça divina e que Deus é bom, né? E está nos dando aí um estímulo para que nós possamos o quê? Evoluir. No trecho que eu separei aqui, desse bem e mal sofrer, lá do Lacordaire, eu tirei esse trechinho aqui, que quando vos atinge uma causa de sofrimento, de contrariedade, para nós nos esforçarmos para superar isso. E quando nós houver conseguido dominar esses ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, nós vamos dizer o seguinte, né? De vós para convosco, cheio de justa satisfação, eu fui o mais forte. Quer dizer, eu consegui vencer todos esses sentimentos negativos que estavam me colocando para baixo, estavam me jogando lá para o pré-sal dos sentimentos negativos. Então, isso também é bacana, você depois olhar para trás e falar, puxa, consegui, não vacilei em relação a esses sentimentos negativos, pela impaciência, pela cólera, pelo desespero e tudo mais, né? Quer dizer, conseguir reverter isso, conseguir passar por isso, e aí, com satisfação, eu falei, eu fui mais forte do que esses sentimentos negativos. Isso diz aqui o Lacordaire. Muito legal, minha querida Sandra e minha querida Tatiana, hein? Muito bom essa reflexão aí do grupo 2. Vamos agora para o grupo 3. Esse daqui Eu fiquei na dúvida se eu colocava o item 22 ou eu colocava o anterior, o 21. Mas o 21 era comprido. Eu falei, não vou tirar o escalpo dessa turma, né? Eu vou ser bonzinho, eu vou ser generoso, eu vou ser fraterno. Então eu coloquei aqui o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Que não deixa de ser uma ligação lá com aquela ideia do aflito como luto. E Kardec, então, coloca até eu comentei isso para vocês, coloca duas instruções dos espíritos falando justamente sobre essa ideia do luto, que não deixa de ser um sofrimento. Quem do grupo 3 será o ser de luz que falará sobre isso? Hein? Porque se deixar, eu falo, né, gente? Sabe o que é? Dar um microfone para o expositor. Sou eu, Antônio. A Liliane, é isso? Eu. Opa, Liliane, vamos lá. Vamos lá.
Então, nosso grupo conversou sobre esse tema e o que a gente ponderou é que, na verdade, a gente julga muito, né? Sem conhecer o todo da história, e a gente não sabe nem o que está lá para trás. Então, a gente sempre lamenta, tá vendo? Aquele que era bonzinho foi embora e esse aqui é tão ruim e está aí, firme e forte. Primeiro, que aquele que ficou, talvez, não tenha nem começado, né, a prova dele. E quem somos nós para julgar? O fato é que a gente vive muito na nossa cozinha, né? E o que eu achei assim bastante interessante no texto com relação a isso, no 22, que a gente, primeiro, precisa saber que Deus, ele é justo, né? Ele sabe o tempo de cada um. Ele sabe a hora do seu filho vir e do seu filho ir embora. Né? Essa compreensão que eu acho que, primeiramente, a gente tem que ter. E o que eu achei bem bacana nisso tudo é lá no final que fala assim: esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, né? Que é exatamente o que a gente acredita, o que a gente acha que é certo, e a gente não sabe de quase nada nessa vida, né? À medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos nossos olhos, porque a gente acha que viver aqui é the best, né? E, na verdade, tem outras tantas coisas, outros mundos por aí, né? Outras moradas na casa do Pai, que com certeza devem ser muito melhores e a gente tem que se esforçar para ter dignidade para poder seguir para um lugar melhor. É isso. Muito legal, mas é isso mesmo. Tem uma expositora no Rio de Janeiro que eu gosto muito, que é a Deusa Nogueira, e ela fala assim, normalmente no Rio de Janeiro, você sabe, você já acompanhou o noticiário, fala assim, o fulano de tal morreu com uma bala perdida. E é uma tragédia. Eu só dando esse exemplo porque ela fala o seguinte, que não existe a bala perdida. Então, assim, a bala tinha uma direção, tinha uma questão, tinha um momento. A bala era certeira. Exato, porque era para acontecer, alguma questão desse tipo. Não sei se é um fatalismo, mas, de qualquer forma, assim, não é uma situação que é o acaso. A ideia seria isso. Então, puxa, uma tragédia, a menina morreu, é uma tragédia, mas é aquilo que mesmo que vocês falaram aí, que você falou, representando aí o grupo 3. Puxa, fica parecendo que aqui é o Hopi Hari, né? Que aqui a Terra é a Disney, né? O melhor lugar do mundo. Exato, e na verdade não, quer dizer, aqui é um local que é uma escola, como a própria Vera colocou. Nós estamos aqui para melhorarmos nesse ambiente, convenhamos, né, gente? É um planeta de provas e expiações. Não estamos com essa bola toda, né? Então, realmente tem toda essa questão, mas é difícil. É um sofrimento para nós, realmente, quando nós vemos aí essas situações. E muito obrigado, viu, Liliane, e o grupo 3, muito legal. E eu peguei aqui esse trechinho aqui do Fenelon, desse item mesmo, que ele fala assim, habituai-vos a não julgar o que não podeis compreender, que eu acho, inclusive, que foi o que vocês estavam comentando aí, né? E crede que Deus é justo em todas as coisas. Isso que nós temos que lembrar sempre. Eu acho que isso permeia as 3 apresentações, né? Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem, mas vossas capacidades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos rudes sentidos. Então, é isso daí. Nós não entendemos, nós estamos apenas olhando a epiderme da questão. Nós não estamos vendo a questão toda, global, nós não temos todas as informações. E aí nós ficamos sempre com aquele sentimento ruim de que há uma injustiça, há uma situação que não deveria estar ocorrendo. Para encerrar aqui, esse outro trecho também, desse mesmo item, o item 18, inclusive, também do Lacordaire, né? Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança. Olha quantas vezes nós falamos aqui de perseverança. E a sua submissão à vontade de Deus, a justiça divina, né? Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Ou seja, temos que aqui pagar esse pedágio para depois podermos aí, então, evoluirmos como espíritos, termos espíritos um pouquinho melhores. Mas temos que pagar esse pedágio, temos que passar por essas questões assim um pouco mais negativas, e daí, então, o bem-aventurados os aflitos. Na próxima aula, nossa querida Celinha vai
Continuamos no capítulo 5. Esse capítulo 5 ele é cheio de possibilidades de conversa e de reflexão. E aí nós vamos ver por que ainda sofremos. Vamos conversar um pouquinho mais dessa vez. E se nós sabemos tudo isso, por que nós ainda estamos sofrendo? Então, vamos aqui conversar, vamos entender um pouquinho o que o Evangelho está falando, e tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto o Evangelho também de Jesus. Tá bom? Dúvidas, turma? Alguém quer falar alguma coisa? Eu já vou interromper aqui o compartilhamento. E é isso. Nossa, hoje foi produtivo, hein? Vocês estão curtindo esse negócio, está saindo essas reflexões de vocês, estou curtindo, estou gostando muito. Acho que a gente está conseguindo acertar aqui um formatinho bacana aqui para vocês terem um tempinho para pensar e para refletir e poder aí trazer. Porque é isso que é o Evangelho. Não adianta nada você dar aula e tudo mais, vocês precisam também colocar isso, a cabecinha aí para pensar, e pensar em grupo, que isso também ajuda, estimula aí uma compreensão melhor do capítulo, do que Kardec quis passar, o que os espíritos de luz também quiseram passar aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, quiser fazer algum comentário, nós vamos para o encerramento. Alguém quer? Se também quiserem colocar aqui no chat algum nomezinho para vibração, aproveita enquanto eu estou aqui só dando uma olhadinha para ver se tem mais alguém que queira falar. Ninguém mais? Tá tudo bem? Beleza, gente. Então, semana que vem, Celinha, e eu vou falar do Sermão da Montanha, mas não é da montanha, é o sermão que está em Lucas, então, que também está nesse Evangelho, nesse capítulo 5. Então, nós vamos falar sobre Lucas no próximo capítulo, tá bom? Na próxima aula. Lu, por favor, faça as honras da casa. Vamos fazer o nosso querido encerramento. Lu não, Luiz. Ah, Luiz. A Lu abriu. É tudo com L, Lu, gente. mas É uma começa loucura. com Lu também. Começa com Lu. Olha, o que eu falo para vocês? Duvide de tudo que eu falo, entendeu? Eu já estou no pau da rabiola aqui. Vamos lá. Bom, amigos e amigas, agora que tanto recebemos, é o nosso momento de retribuir, doando o melhor do nosso amor pelas vibrações que iremos fazer. Vamos vibrar pela paz no mundo. Vamos vibrar pelo Brasil, seu povo e seus governantes. Vamos vibrar por todos aqueles que estejam sofrendo de dores físicas ou morais. Vamos vibrar por todos aqueles que não estão sob a proteção das respectivas famílias ou não estão devidamente assistidos, especialmente os idosos e as crianças. Vamos vibrar por todos aqueles que estão chegando hoje ao plano da Terra, a fim de que eles possam bem cumprir as missões que os trouxeram à presente reencarnação. Vamos vibrar por todos aqueles que estão partindo hoje da Terra em direção ao plano espiritual, para que lá eles sejam bem recebidos, entendam sua nova realidade e comecem a fazer o que lhes for pedido. Vamos vibrar para que o Evangelho de Jesus seja a norma de conduta em todos os lares. E, por último, que cada um deixe no recinto onde está uma vibração em forma de uma coroa de flores com o melhor do seu amor, para que o plano espiritual a leve aonde for mais necessário. Encerrando o nosso encontro de hoje, vamos agradecendo ao nosso mentor, ao mentor desse trabalho, aos amigos espirituais que vieram participar. Agradecemos a Jesus e ao bom Deus, e a todos vamos saudando com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, continuemos com Deus e com Jesus. Muito bem, gente. Então, até a semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Até. Tchau, tchau.